Fala, povo. Eu sou o Bispo, engenheiro e analista de dados. E hoje eu quero comentar sobre o famoso e bem falado SQL. Esse é o meu GitHub. Eu criei um repositório com ponto .md explicando sobre o SQL, fundamentos. Atualmente eu estudo ciência de dados na FIAP. E eu tirei como base esse repositório com o conteúdo deles. Então, aqui a gente vai ter os fundamentos e a introdução do SQL, ok? Então, introduzindo. A principal função do sistema de banco de dados é proporcionar recursos para armazenamento, manutenção e consulta de dados. Então, o que o banco de dados faz? Ele armazena, dá manutenção e retorna os dados armazenados. Então, esse é o resumo de um banco de dados. O, da própria linguagem de SQL, né? Então a gente armazena, dá manutenção e retorna. Pega esses valores armazenados, porque não adianta de nada, a gente só guardar eles se a gente não puder trazer para a gente, certo? Comandos e elementos da introdução SQL, select SQL. Então a gente já vai partir para o SQL, o select, que é query. Query, em inglês, significa pergunta. Então, aqui ele diz, mostra os principais consultas que a gente pode fazer, os principais comandos que a gente pode utilizar. Aqui a gente está falando do próprio SQL, certo? Então, a gente pega um select, o nome das colunas que a gente quer da tabela. E aqui a gente vai escolher se a gente vai pegar todos os valores. Então, all em inglês é todos. Então, ele diz se você quer pegar ah, todos os valores ou em distinct. Distinct são valores não repetidos. Então, você pode escolher entre valores não repetidos ou todos os valores, independente se for repetido ou não repetido, entende? Certo. Asterisco. Asterisco é quando você está colocando as colunas que você quer trazer da tabela, a gente usa o asterisco para quê? A gente está falando, eu quero todas as colunas. E a mesma ordem, e a mesma ordem. Se você quiser mudar de ordem, você vai ter que colocar a ordem que você quer aqui no select. From. O from, após a gente colocar o select, a gente vai usar o from para dizer em qual tabela que a gente quer fazer essa consulta. From em inglês significa de onde, ou de onde vem, etc. Os primórdios, isso significa from. Where. Então, aqui você já conseguiria fazer uma consulta básica. Só com um select e um from, você já conseguiria fazer uma consulta básica. Porém, a gente vai avançar um pouco, por conta que imagina que as queries que você tem que executar, elas têm que ter os dados na qual você quer saber. Não adianta nada você trazer todos os dados. E muitas vezes, pô, imagina você ter 1.000 linhas no seu database. Vai ficar incompreensível a análise. Então, quando você quer fazer uma análise mais certeira, você vai usar filtros. E agora a gente vai entrar nessa parte. Então, o where em inglês significa onde. Então, where. E a gente vai passar o where e uma condição lógica. Ou uma condição lógica. Alguma condição que em programação tenha sentido. Então a gente vai. Daqui a pouquinho eu falo sobre operadores aritméticos. Então a gente vai ter que passar aqui dentro do where o operador que a gente vai querer, certo? Então, where filtrar, certo? Order by. Order by já remete a ordenar, né? Order. Então, é exatamente isso que ele faz. Ele vai ordenar, e a gente tem dois tipos de ordenação. A gente tem a ordenação desk, que vai ser decrescente, e ascendente, que vai ser crescente. Então, é literalmente isso. Então, digamos que você vai ordenar palavras até. Ele ordena palavras, porém é da ordem alfabética. Então, pô.
eu quero ascending. Então, ele vai pegar do Z até o A. Agora, se a gente passar um descending, decrescente, ele vai pegar do. Vocês pegaram, ok? Vocês pegaram. Tá, operadores aritméticos em SQL. Então, operadores aritméticos são operadores onde nós utilizamos para fazer consultas e fazer movimentações. Então, operadores aritméticos. Mais, o menos, o vezes, o asterístico. O que significa multiplicação em programação? É multiplicação. E a divisão é a barra, certo? Alias. Então, o alias é quando nós precisamos. Imagina que você vai dar um select e a coluna que você vai trazer, você quer que ela venha com um nome, já venha com um nome que melhor simplifica o resultado. Então, o alias é literalmente isso. Quando você quer mudar o nome de uma tabela, ou melhorar, mudar ou melhorar o nome. Por exemplo, em programador, não é uma boa prática deixar espaços, certo? Deixar espaços, por N motivos. E a gente coloca esse sinalzinho aqui, entende? O underline. E é um problema porque não é estético visualmente. Então a gente pode usar o alias para mudar isso, certo? Agora, cláusula order by. Nós já falamos sobre isso. Eu acho que ele deu uma repetida, né, que conta que eles realmente passam, a FIAP realmente passa por cima, repassa as coisas que eles falaram. Então, o order by é literalmente isso, de ordenar. E a gente tem dois tipos, o descending e o ascending, certo? Certo. Consulta tabelas utilizando filtros. Filtros são exatamente o que você está pensando. Filtro, você imagina que você tem de entrada aqui, você tem de entrada todos os dados. Pá, bateu no filtro. O filtro, ele vai purificar entre aspas. Então ele vai bater e vai filtrar os dados que você quer. Então se você jogar, por exemplo, imagina que você tem uma coluna de idade e você vai jogar um filtro where, aonde? Então, where, idade maior que 25. E a gente vai usar os operadores relacionais, esses carinha aqui, em linguagem de programação. Então, pensando nisso, o where é um filtro na qual vai retornar só as pessoas que têm idade maior que 25. É basicamente isso, introdução aos filtros. Em outras linguagens de programação, ou Excel, a gente pode fazer outros filtros. Porém, eu acho que no SQL a gente utiliza mais o where, certo? Operadores relacionais. Então, operadores relacionais são operadores que dão forma, dão flexibilidade para a gente fazer consultas. Por exemplo, o operador de igual, que é o igual, logicamente. Ele vai atribuir, ele pode atribuir um resultado em programação, porém no SQL ele vai comparar. Então, aqui o exemplo, código igual a 2. Ele está perguntando se o código, se a variável, que isso aqui é uma variável, se a variável código é igual a 2. E aí, etc. Pode retornar true ou false. Aqui, menor ou igual que, maior ou igual que. Isso que eu usei na idade. Então, idade, imagina aqui que está idade. Idade, idade maior que 25. Idade maior que 25. E os de diferente. Então, idade diferente de 25. Certo? Operadores lógicos. A gente tem mais. Então, como eu disse, a gente precisa de flexibilidade fazer nossas consultas. E imagina que a gente, um exemplo, tem uma consulta where que precisamos
de mais de uma condição, de um filtro. A gente precisa de mais de um filtro. Então, onde as pessoas, a idade das pessoas são maiores que 25, e and, aí que entra o and, que é um operador, e cidade de nascimento, cidade natal, é igual a Goiânia, por exemplo. Certo? Então, o and permite a gente ter mais de um filtro, ou mais de uma condição, certo? O or, o or já é o contrário do and. No end, ou ele tem que as duas condições, idade maior que 25, ser verdadeira e a condição local de nascimento ser igual a Goiânia. Se as duas não forem verdadeiras, ele vai jogar um. Ele não vai retornar a linha da tabela. Já o OR, ao contrário, o OR, ou uma, uma, um filtro vai ser verdadeiro ou outro. Então, não é necessário os dois filtros passados darem verdadeiro para ele retornar à linha. Ele só precisa de um deles. Então, ou a pessoa vai ser maior que 25, ou idade maior que 25, ou ela nasceu em Goiânia. Se for os dois, maravilhas, mas se não for, traz também. E o not? Not, como você já sabe, em inglês não. Você pode usar várias maneiras, mas um dos mais utilizados seria você utiliza o not e depois faz alguma pergunta. Por exemplo, not is null, não é nulo, etc. O not eu teria que aprofundar mais um pouco para dar exemplos. Mas esses são os básicos. Como eu te falei, retorna true se as condições forem verdadeiras, retorna true se ao menos uma condição for verdadeira. E retorna true se a condição for falsa. Exato. Certo. Operadores especiais. Operadores SQL. Operador between. Between é um operador na qual você coloca os valores em que ele tem que estar no meio. Então imagina que você joga, por exemplo, idade, between, em inglês significa entre, literalmente entre. Então, between 10 e 20. Então, você imagina que isso aqui é 10, essa idade é 10 e essa aqui é 20. Então, se a pessoa tiver menos de 9 anos ou tiver 9 anos, não vai entrar. Não vai entrar. Ou se a pessoa tiver 21 ou mais que 21 ou 21, também não vai entrar. Então, ela vai pegar de 10 até 20. Ou 21, entre esses valores passados. In, o in, normalmente você vai passar em listas. Então, você tem valores e você quer fazer a pergunta para o SQL. SQL, existe esse valor ou dentro dessa lista? In, dentro dessa lista, tem esse valor? Entendeu? Então, esse é o in. O like, ele é feito para caracteres. Então, imagina que se você tem um texto, e esse texto você quer saber quem começa com a letra A no nome. Quem começa com a letra A no nome. E é para isso que utilizamos o like. Mais pra frente eu vou mostrar mais. Eu já vou mostrar para vocês como o like funciona. E o is null, is not null. É um valor nulo, não nulo. Certo? Então a gente faz a pergunta se ele é nulo ou não nulo. Tá, operador de like, então a gente, como tá falando aqui, esse exemplo. Esse asterístico, essa porcentagem, é usada para perguntar aos SQL se existe A antes ou depois. Depende do lugar que você vai colocar. Por exemplo, aqui, like. A e a porcentagem. Então, a gente quer saber, ah, na primeira linha, no index zero, que é onde começa, existe a letra A, independente das exposições. Já aqui a gente está perguntando, no final, no index menos um, ou no index, último index, existe a letra A? Já nesse a gente está perguntando, em qualquer parte do texto tem a letra A? E o, 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 a- e o,
esse negócio aqui. É, conta como um caractere. Então, imagina que ele quer saber aqui se a posição é a posição 1, aqui se a posição é a posição 0, e resumidamente. Então, esse aqui a gente está usando os dois. Top N. Então, o top a gente utiliza para retornar os primeiros valores e o. É isso. Tem também, não estou achando, mas tem um também que retorna os últimos valores. É isso. Essa é a introdução do ciclo, certo? São os fundamentos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e bye bye.